A deputada Carla Zambelli renunciou ao cargo, abrindo espaço para a posse de um suplente ligado à ala mais reacionária do bolsonarismo. A saída dela provoca repercussão política para fortalecer o setor ainda mais radical do PL e reacendeu críticas sobre o avanço de posições extremistas na Câmara. Mas por que a Zambelli renunciou mesmo? Vou perguntar aqui para a Daiane Oliveira no plantão no Meteoro. Dai, é ainda mais extremista do que a Zambelli, meu Deus do céu, que nível que a gente está chegando. Você entendeu que pior do que tá fica, Sofia? É exatamente Tiririca isso. mentiu É pra uma... mim. Então, pior do que tá fica. Infelizmente, mas assim, a gente vai ter níveis aí de reacionários. Neste caso, a gente tem um suplente que é também amigo próximo do Bolsonaro, um aliado próximo dessa família, e uma pessoa que não deve em nada nos ajudar. Mas tem uma análise aí que é mais profunda sobre por que a Zambelli renunciou, deixou o seu mandato aí, já que, de fato, em nada isso iria à denúncia. Por quê? Porque a gente teve a Câmara recuando, né, mostrando mais uma vez o seu medo e não caçando a Zambelli na semana passada, no mesmo dia, inclusive, que o Glauber sofre uma punição de 6 meses de ausência do seu mandato. A gente tem a Zambelli que passou ilesa, sendo que está condenada. E ela não está condenada por crime de opinião, como algumas pessoas querem falar e vender essa ideia. Ela está condenada porque ficou comprovado que a Zambelli invadiu, mandou um hacker invadir o site do CNJ e colocar lá um mandado de busca, de prisão contra o Alexandre de Moraes, inclusive assinado pelo Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Como fala a Carmen Lúcia, é de uma desinteligência, né? É isso. Não faz o menor sentido. Menor sentido. Enfim, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma matéria que vai falar sobre a Zambelli. Logo em seguida, a gente fala sobre o suplente, que nem nada é bom. E quem talvez se beneficie aí com a Zambelli tendo renunciado. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados pode declarar esta semana a perda de mandato de 2 parlamentares. Hoje tomou posse o suplente Carla Zambelli, do PL, que renunciou ao cargo depois de ter o mandato cassado pela STF. O nome de Adilson Barroso já aparece no sistema da Câmara como deputado no exercício do mandato. A renúncia de Carla Zambelli foi comunicada por meio de uma carta em que ela afirmou que não existem provas para a perda do mandato. Zambelli está presa na Itália desde julho. Na semana passada, o plenário da Câmara rejeitou a ordem de cassação do mandato, imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, o STF declarou a nulidade da votação. A decisão do Supremo, que determinou a cassação do mandato dela, foi por causa da condenação a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A situação de Carla Zambelli se assemelha à de outro deputado condenado pelo Supremo, Alexandre Ramagem, do PL. O presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, disse na última terça-feira que o caso de Alexandre Ramagem também será levado para a votação no plenário. Ao condenar Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão por tentativa de golpe, o STF disse que cabe à Câmara apenas declarar de forma automática e não votar a cassação do mandato do parlamentar. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que vai pedir a Hugo Motta que não inclua o processo de Alexandre Ramagem na pauta de votações dessa semana. O deputado disse que conversou hoje por telefone com Ramagem e que o adiamento é um pedido do próprio parlamentar condenado. Segundo Sóstenes, Ramagem já entrou com o pedido de asilo político nos Estados Unidos. É importante neste momento que ele possa continuar o trâmite normal, haja vista que até agora a CCJ não debruçou sobre a matéria dela, então seria uma coisa muito apressada trazer direto ao plenário e nós vamos solicitar ao presidente Hugo Motta para não fazê-lo. Lideranças da base aliada afirmam que cabe à Câmara seguir o que determinou o STF. Ramagem já está cassado por força de uma decisão judicial do STF. É o mesmo caso da Carla Zambelli. Já erramos no caso dela,
onde fizemos uma votação totalmente inválida, ilegal, e depois tivemos que sujeitar a nova decisão do STF. Portanto, só cabe à Câmara declarar a cassação do mandato do Ramagem. Num café da manhã hoje com jornalistas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que uma pessoa foi presa por ajudar na fuga de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos. Trata-se de Celso Rodrigo de Melo, filho do empresário garimpeiro Rodrigo Cataratas, de Roraima, amigo de Ramagem. De acordo Imagina, né? Desculpa, mas a gente vai pensar aí que, no mínimo, sem juntar mais uma formação de quadrilha, gente. Isso é um absurdo, sabe? É um ajudando o outro a cometer delito, foragido, para saber se vai renunciar, se vai votar, se não vai votar. Imagina, Sofia, os acordos que... Isso eu vou te pedir para trazer a matéria do Globo. Porque o Globo aponta o senhor para diminuir o mal-estar de Hugo Mota na Câmara dos Deputados. A análise feita pela do Alibi, a estrada da Zambelli é continuar presa, mas na Itália, e não ter essa cassação, não ter essa forçação, né, para que ela venha para o Brasil cumprir sua pena aqui no país. A segunda parte é um ponto bem interessante sobre como ela conseguiria driblar o judiciário, mas, de fato, é um presente para Hugo Mota. E nisso eu vou concordar plenamente com a Júlia, porque o Hugo Mota agora não tem mais o mal-estar que era manter esse mandato até março do ano que vem, quando, de fato, a cassação por faltas aconteceria. Esse Congresso inimigo do povo aprovou que a Zambelli continuasse com seu mandato. Isso é muito absurdo, gente. A gente também já tem, né, tanto a Justiça italiana informando que vai trazer a Zambelli, né, de volta para o Brasil, e a gente, inclusive, solicitou informações para o Alexandre de Moraes sobre as condições em que a Zambelli ficaria, tem informações sobre a cela, por exemplo. Então, é muito difícil que a gente tenha aí uma Zambelli que não venha cumprir uma punição no Brasil. A sua pena no Brasil, perdão. Punição não, porque, de fato, ainda é muito pouco diante do que foi feito. E aí, só para a gente falar uma coisa, a Júlia também traz que a decisão do STF, mais uma vez, né, que teve que ir lá e decidir que a Zambelli, de fato, estava cassada, trouxe problemas para a Mota, e teria que cumprir essa decisão, decretando a perda imediata do mandato para o Hugo Mota, e teria como consequência um desgaste com a oposição no momento em que é criticado por diferentes setores da Câmara de Deputados. Então, foi uma saída ali para tirar o peso do Mota, um acordo que foi certamente muito bem costurado, e essa é a leitura feita como uma das formas aí que a Zambelli agora teria como benefício é ter ajuda para evitar a sua extradição e cumprir aí a sua pena no Brasil. Porque ela não tem shampoo na Itália, mas ela quer cumprir essa pena no Brasil. Então, mais uma vez, a renúncia da Zambelli não tem nenhum impacto direto de benefício a ela, não vai ter impacto na suspensão dos seus direitos políticos, segundo juristas, mas pode ser usado pela defesa da ex-deputada para evitar essa extradição, onde ela está presa, ela vai continuar presa no Brasil. Ela pode tentar convencer a justiça italiana que não tem nenhuma relação com o Brasil, relação política, e aí ela continuaria na Itália. Não sei se ela conseguiria, sinceramente, Sofia, eu acho que não. Mas aí, vindo agora para a linha sobre o suplente da Zambelli, a Zambelli e o suplente não mudam em absolutamente nada o cenário político. Não melhora em nada para a gente aqui no Brasil o cenário sem a Zambelli, porque o suplente é também terrivelmente bolsonarista. Ele ainda vem da mesma linha de defesa, o Adilson Barroso, é um conservador, ele é tido como a ala mais radical dentro do PL, com ligações muito próximas ao Bolsonaro. Então, é muito difícil que a gente tenha uma pessoa que venha votar a favor da população desse Congresso que vota contra o povo. Infelizmente, Sofia, pior do que pode ficar assim, porque a Zambelli não vai voltar mais,
para a Câmara, mas a gente tem um terrivelmente bolsonarista ocupando o seu lugar, mais uma pessoa para a gente ter que aturar aí nessa Câmara de Deputados. Muito triste isso. É isso, É, Sophie. não dava pra esperar muita coisa, né? Porque, ok, sai a Zambelli, entra o suplente é quem? A pessoa do mesmo partido que teve menos votos. Então não dava pra esperar muita coisa mesmo. Dito isso, também era até esperado que pudesse ser uma pessoa mais perigosa, porque a Zambelli é por mais extremista, etc, etc, o risco que ela representava era relativamente baixo, porque ela é burra. Desculpa. Ela não fazia bem o mesmo trabalho que ela se propunha fazer, que era ser golpista, ela não fazia direito. E eu acho que eu posso dizer isso porque eu fui referendada por uma ministra do Supremo Tribunal Federal que chamou-a de desinteligência natural, né? Então, e eu sempre sou da ideia de que uma pessoa mal intencionada, inteligente, é mais perigosa do que a mal intencionada burra. Eu não sei o quão inteligente é esse cara que tá entrando, mas assim, a Zambelli deixou a barra bem baixa. Então não é difícil que seja, sendo do mesmo partido, ou seja, sendo um golpista, não é difícil que ele seja mais perigoso do que a Zambelli. Agora a questão é que assim, né, gente? O nosso Congresso sempre teve uma maioria de direita, mas pelo menos era uma maioria de direita com a qual você conseguia ter um mínimo de diálogo. O bolsonarismo conseguiu trazer uma pessoa de direita que não tem nem como dialogar. E isso é muito ruim. A gente tem que dar um jeito de resolver isso nas próximas eleições. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias no Plantão do Meteoro.